Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os embaixadores e embaixadoras. Eu tenho uma palavra liberada do céu para você hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus seja louvado. Aqui em 2 Reis, capítulo 5, a palavra do Senhor vai falar sobre Naamã. E quem era Naamã? Aqui no versículo 1, vai falar assim, capítulo 5, versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Deus rejeita os soberbos e dá graça aos humildes. A Bíblia vai dizer que Naamã era um homem muito respeitado, Era um homem muito forte, porém era um homem leproso. E do versículo 2 em diante, vai ser dito sobre uma serva que trabalhava na casa de Naamã, E essa serva era israelita, E vendo a situação do seu senhor, Porque ninguém sabia que Naamã era leproso, porque Naamã sempre se apresentava de armadura. Todos o respeitavam. Ele era chefe do exército, Ele era um homem respeitado, um homem de muito valor diante do seu senhor, do seu rei. Mas ninguém sabia que ele tinha lepra. Somente quem sabia que ele tinha lepra eram as pessoas que viviam com ele na sua casa e ele mesmo, Mas essa lepra era escondida no mundo externo, E muitas vezes acontece a mesma coisa com a gente, A gente lá fora, a gente coloca a nossa armadura e sai. E muitas das vezes, quem está dentro da nossa casa sabe as nossas fraquezas. No nosso íntimo, a gente sabe o que dói, o que não dói, onde a gente precisa melhorar, o que dói falar, o que dói mexer. Só que lá fora a gente não mostra. E Naamã era a mesma coisa, era da mesma forma. Lá fora, para sair, ele estava sempre apresentável, sempre muito bem armado, com a sua couraça, o seu capacete, a sua espada, sempre muito bem coberto. Porém, a sua serva vivia com ele, Então, quando ele estava dentro de casa, ela via que ele sofria. Ele tinha lepra. Então, a sua serva vendo aquilo, falou: meu senhor, ai do senhor, se o senhor conhecesse Eliseu, que é profeta, homem do Senhor, ele com certeza ajudaria o senhor a se curar dessa lepra. E mais adiante, prosseguindo os versículos, vai contar que Naamã foi ao encontro de Eliseu. E a orientação que Deus deu a Eliseu foi que Naamã mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. Porém, a questão é, a cura que Naamã precisava não era exatamente a cura da lepra, mas sim a cura do orgulho dele, a cura de algo muito mais profundo. Então observamos que o problema não era só físico, era interior, era uma ferida muito mais profunda, não era só física, era interior. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, diz assim: a soberba procede à ruína, e a altivez do espírito procede à queda. Ou seja, o orgulho de Naamã. Naamã era um homem com status, era um homem admirado, era um homem soberbo, um homem orgulhoso. Só que agora era o momento de Naamã reconhecer que Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos senhores, e não há outro além dele, não há outro maior que ele, não há outro como ele, não há outro como ele, não existe, não existirá, não haverá, nunca jamais, nenhum maior do que ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso grandão da Galileia. Então, esse era o momento de Naamã reconhecer isso. Foi quando Deus começou a agir. A ordem era que ele mergulhasse 7 vezes no Rio Jordão. Só que naquele tempo o Rio Jordão era reconhecido como um rio sujo, trazendo-nos para o tempo de hoje, Vamos supor que nos tempos de hoje o Rio Jordão fosse como o Rio Tietê. E aí Naamã fala: como um homem como eu, um homem de status, um homem rico, um homem poderoso, eu sou chefe de um exército, como eu vou mergulhar no Rio Tietê? Como? Por que não numa praia, numa cachoeira, numa água cristalina? Por que não? Não é água do mesmo jeito? Mas não, era muito mais profundo do que aquilo. Não era sobre mergulhar, era sobre quebrar o orgulho, sobre entender que ele não é nada, que nós não somos nada. É sobre reconhecer a grandeza do nosso Deus.
A lepra de Naamã era o pecado, é representação do pecado, do orgulho. Aos olhos das pessoas, até mesmo aos olhos de Naamã, ele era um homem perfeito, ele se achava um homem perfeito. Aos olhos externos, Naamã era um homem perfeito, né? Aquela armadura escondia uma doença terrível. E o que está acontecendo nos tempos de hoje é muito parecido. Eu te convido hoje a sentar de frente com o espelho e conversar com Deus, falar: meu Pai, me mostra qual é a minha lepra, do que eu preciso me libertar, o que está me atrapalhando, Senhor Jesus Cristo, de receber a minha cura, porque o que estava atrapalhando ali, Naamã, de receber a cura dele, era o orgulho. E ali no 7º mergulho, não foi no primeiro mergulho que ele foi curado, foi após o 7º mergulho, a completa obediência. Após o 7º mergulho, ele foi curado. E aí foi quando o orgulho foi quebrado. E ele entendeu que Deus é Deus. E ele foi curado. E ele reconheceu que Deus é o nosso Deus Todo-Poderoso. E não há outro além dele. Não há outro como ele. Nunca, jamais haverá. E a obra foi feita. E muitas das vezes a gente vive como Naamã, se escondendo atrás de armaduras. Muitas das vezes a gente é dizimista e ofertante exemplar na igreja, mas nossa vida financeira está bagunçada. Muitas das vezes eu sou um esposo exemplar que amo minha esposa, mas eu sou um esposo exemplar, porém estou perdido na pornografia. Eu sou uma esposa exemplar aparentemente, mas estou perdida no adultério. Está repreendido em nome de Jesus. Aparentemente eu sou uma boa profissional, mas dentro de casa tá tudo errado. Deus quer te dar bênçãos e bênçãos sem medidas, paz transbordante. E se tem alguma coisa errada, a gente precisa tirar essa armadura e deixar Deus curar a gente por completo, sabe? Naamã se incomodou quando Deus mexeu onde mais doía, que era no orgulho. Deus sabe o que faz. A ordem foi: mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Por quê? Por que Rio Jordão? Ah não, Rio Jordão não. Vai ficar feio pra mim. Às vezes é uma renúncia. Às vezes, olha, eu até quero servir a Deus, mas eu não quero abrir mão da fofoca, tá? Eu até quero servir a Deus. Eu até quero receber minha bênção, mas eu não quero abrir mão desse pecado aqui. Eu não quero abrir mão. Eu quero ser curada, mas eu não quero abrir mão de tal coisa. Naamã teve que abrir mão do orgulho. Ele entendeu tudo. Ele se permitiu ser curado. Se permita ser curado hoje. Abra mão do pecado. Abra mão daquilo que tem impactado a tua bênção. Daquilo que tem impactado a tua cura, em nome de Jesus. Abra a mão, se liberte disso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eu não sei qual que é a minha lepra, eu não sei o que está me atrapalhando. Peça para Deus te mostrar se você não sabe. Porque eu creio, eu sei que Ele vai te mostrar. Acredito eu que Naamã também não sabia que era o orgulho. Mas no momento em que ele deu o 7º mergulho, tudo se esclareceu. Seja somente obediente, não questione, porque muitas das vezes a gente não entende o porquê a gente tem que fazer certas coisas, sabe? Mas no final de tudo a gente entende. As coisas se ajeitam, assim como se ajeitaram para Naamã, sabe? Para a gente receber nossa bênção, para a gente ser curado, para a gente ser restaurado, para Deus agir na nossa vida, a gente precisa abrir mão do nosso eu. E muitas vezes o nosso eu tá podre, o nosso eu tá leproso. E Deus quer restaurar o nosso eu. Deus quer restituir, quer te fazer uma nova pessoa, quer te fazer um novo vaso na mão do oleiro. E muitas das vezes a gente que não permite. Naamã era um homem que sempre foi o melhor em tudo, mas ele precisou dar um passo para trás, olha, e reconhecer a grandeza do nosso Deus para ser curado. Ele precisou se abdicar do pecado, do orgulho, daquilo que convivia com ele durante muitos anos, sabe? Para ele poder receber a cura dele, receber a paz dele de volta, a dignidade de homem, de valor realmente de volta. Porque o que adianta a gente colocar uma armadura e sair lá fora e fingir que tá tudo bem? E quando a gente deitar a nossa cabeça no nosso travesseiro, a gente não conseguir dormir. O que adianta? Não adianta nada. Porque o que Deus quer fazer na nossa vida é nos dar vida e vida em abundância. É fazer a gente viver em espírito e em verdade, viver em alegria, viver em paz. Mas a gente precisa se abdicar do mundo, do pecado, do egoísmo. Em nome de Jesus, mergulhe como Naamã mergulhou hoje.
e permita ser curado, permita viver as bênçãos que Deus tem preparado a ti hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus quer salvar você e a tua casa, Deus quer te libertar, Deus quer te curar você e sua família. Se permita ser curado. Vejamos aqui que a chave de tudo foi a obediência desse homem. Enquanto ele parou de questionar o porquê o Rio Jordão e simplesmente obedeceu, foi lá e mergulhou, tudo aconteceu. Eita, glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é Deus. A bênção chegou até a casa dele, a salvação chegou até a casa dele. Ele foi curado, ele foi restaurado, ele foi salvo. E assim Deus quer fazer na tua casa e na tua família hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com essa palavra em teu coração hoje. Que Deus abençoe grandemente cada ouvinte, em nome do Senhor Jesus Cristo.